várias matérias na imprensa nas últimas horas. Eu acho importante a gente olhar, porque o tempo vai provar se a imprensa estava certa ou não. A imprensa, de forma uníssona, basicamente está com a mesma percepção sobre o discurso do Tarcísio de Freitas aí no domingo, né? Essa matéria da Bela Megali falou aí com pessoas do entorno do Eduardo Bolsonaro. A Bela Megali é uma jornalista que, se você pegar, principalmente aí do final de julho para cá, que acontece as confusões nos Estados Unidos, você vai ver que realmente tiveram várias notas, onde às vezes o próprio Paulo Figueiredo falou com a Bela Megali, o Eduardo Bolsonaro concedeu uma entrevista para a Bela Megali, então eu acho que tem grande chance dela realmente ter conversado aí com o entorno do Eduardo, que é o que ela disse, e coloca ao longo de sua nota. Discurso radical de Tarcísio não convence Eduardo Bolsonaro. Lágrimas de crocodilo. Aliados afirmam que o deputado vê cálculo político nos ataques do governador ao ministro Moraes. Enfim, elogiado por apoiadores de Bolsonaro, o discurso mais radical já feito por Tarcísio não convenceu Eduardo Bolsonaro. Publicamente, o parlamentar não se manifestou sobre a fala do governador, mas, segundo aliados, Eduardo comparou o discurso de Tarcísio a lágrimas de crocodilo. A segunda parte não tem como a gente saber. Agora, realmente, se você for lá olhar o Eduardo e tudo mais, as redes sociais dele, não comentou nada especificamente sobre o discurso. Em conversa com interlocutores, o filho de Bolsonaro avaliou que a fala de Tarcísio é tardia e não transmite a veracidade. Para ele, a mudança de comportamento do governador, que sempre evitou fazer ataques ao ministro, será vista com desconfiança pela base bolsonarista. Eduardo ainda vê uma dificuldade adicional para Tarcísio, manter o tom das críticas feitas na Paulista, e saíram algumas matérias sobre isso. Vai chegar lá. A leitura do deputado, compartilhada com aliados, é que, se o governador não sustentar a mesma posição e linguagem daqui para frente, será visto como fraco pela base e alvo de pesadas críticas. Inclusive, algumas pessoas vão pontuar, né? Ah, então foi tudo propaganda, foi teatro. É uma situação que, se continuar, ganha espaço. Se continuar, vai ganhar relevância, vai ganhar prestígio. Mas se parar, aí vai levantar ainda mais questionamentos. Na avaliação do filho de Bolsonaro, os eleitores do ex-presidente não recebem bem esse tipo de guinada feita aí pelo Tarcísio, já que seu pai surgiu como alguém sincero e sem preocupações com o politicamente correto. Eduardo considera que a mudança de postura do governador remete ao político padrão, perfil com a família Bolsonaro se contrapõe. Além disso, Eduardo vê o deputado... Aqui ficou meio... desculpa. O entorno de Eduardo vê o deputado como um dos principais fatores que influenciaram a radicalização do discurso de Tarcísio. A imprensa, inclusive, tinha comentado sobre isso. Que as críticas do Eduardo, inclusive falar que sugeria que Tarcísio é o candidato do sistema, pegaram. O Paulo Figueiredo também tinha comentado sobre isso. E colocaram o Tarcísio numa situação desconfortável. Então tinha que fazer algum tipo de aceno, né? Enfim, a atuação do parlamentar nos Estados Unidos é vista como elemento que pressiona Tarcísio a abraçar pautas e posturas que antes evitava. Eduardo também compartilhou com interlocutores a visão de que o discurso de Tarcísio é fruto de cálculo político, com o objetivo de se lançar candidato à presidência no lugar de Bolsonaro. O deputado avalia que se o governador sustentar o tom mais radical, pode colher frutos, já que há muito eleitor emocionado e que se apega a qualquer esperança. Essa aspas para eleitor emocionado é uma coisa que você vê que faz parte realmente do vocabulário das pessoas da direita. E eu, como digo, né? Normalmente a imprensa até aumenta, mas ela normalmente não vai dar barrigada e postar coisa sem pé na cabeça. Normalmente o consórcio conversa com alguém antes de postar. Mas o governador tem uma pedra no caminho, a candidatura do próprio Eduardo. O deputado federal mantém o plano de concorrer ao posto do Planalto, mesmo que Bolsonaro decida apoiar o Tarcísio. Entre aliados de Eduardo, a leitura diz que se Eduardo se colocar na disputa, o governo Trump verá a iniciativa com simpatia, o que pode ser mais um fator de influência no cenário de 26. Aí vejam só, essa percepção de um possível cálculo político dominou toda a imprensa brasileira. E alguns veículos de mídia, inclusive, apontam conversar com aliados do governador. Aqui, uma do bastidor, 2 parágrafos bem rápido. Tarcísio de Freitas Bolsonaro. A transformação do governador em um bolsonarista raiz, na manifestação de domingo, se deve unicamente à necessidade de agarrar a oportunidade de ser escolhido por Bolsonaro como candidato à presidência da República no ano que vem. A avaliação foi feita ao bastidor por articuladores políticos próximos de Bolsonaro. Na conversa que teve com o ex-presidente no mês passado, Tarcísio ouviu que precisava dar uma sinalização forte para os bolsonaristas. Parte desse público considera Tarcísio moderado demais. Aí vem o Mário Sabino. O Supremo está tiririca com Tarcísio, mas olha, gente, não é nada pessoal. O passo de Tarcísio embute cálculo e aposta. Ele acredita que, ao demonstrar sua fidelidade, pavimenta sua candidatura junto à família Bolsonaro sem perder lá na frente o voto da centro-direita, que sempre vai preferir ele a Lula ou a qualquer outro candidato da esquerda, pelo menos no lance previsto pelo governador paulista. O Supremo está tiririca com Tarcísio. E é de se imaginar que o governador paulista contasse com essa reação. Mas não há no Brasil que não tenha remédio off-label, como todos sabemos. O governador paulista deve acionar os bombeiros de sempre, Michel Temer é o capitão, para debelar chamas e dizer, olha gente, não é nada pessoal, sabe? Não tô indo pra cima de vocês por nada. Conversamos mais adiante, talvez vocês até vejam vantagem em facilitar as coisas. Para manter a candidatura de pé, era preciso manter isso aí, sabe? Eu tive que fazer isso. Aqui é a visão do Mário Sabino. Aí você vai para a Folha de São Paulo. Essa daqui coloca que conversou com mais de um aliado do entorno do governador. Radicalização de Tarcísio divide centro-direita e grupo de Ratinho vê oportunidade. Parabéns, Ratinho Júnior, né? Olha onde o cara vê oportunidade. O desconforto ficou claro nas tentativas de aliados, ao longo desta segunda, de minimizar as falas contra o ministro e o Supremo, além de lembrar o histórico de moderação de Tarcísio no diálogo com diferentes atores políticos, refutando a ideia de que a radicalização marcaria uma mudança definitiva. Ele está falando que ao longo do dia de ontem, aliados conversaram com a imprensa, com outros setores, que não, relaxa aí que
Foi só uma recaída. Relaxa que não pega nada. Para essa ala, ao radicalizar no bolsonarismo, o governador abriu espaço para que outros políticos da centro-direita, críticos às políticas petistas, mas defensores das instituições, ampliam seu eleitorado. Os defensores das instituições, meu Deus do céu. Um integrante do grupo disse que expressões como tirania não são comuns em seu vocabulário do Tarcísio, mas que não houve erro. E essa informação aqui é curiosa. O discurso foi escrito com antecedência e teve pouco improviso. Nos bastidores, a avaliação que o governador se viu obrigado a acenar Bolsonaro e seus filhos no momento decisivo do julgamento que pode levá-lo à prisão para consolidar o apoio do ex-presidente à sua candidatura presidencial. Um auxiliar do governador sob reserva ressaltou que não há sinais de que a polarização entre petistas e bolsonaristas vá arrefecer após a condenação de Bolsonaro e que depois da bênção do ex-presidente, Tarcísio poderia retomar um discurso moderado. Empresários ouvidos pela reportagem compartilham a visão de que sem o apoio de Bolsonaro, Tarcísio não iria à direita. Para o interlocutor do mercado financeiro, as declarações foram o preço a pagar para garantir o endosso de Bolsonaro e de seus eleitores mais radicais. Veja que é uma opinião unânime. Aí, também a Folha de São Paulo conversou com os ministros, mais de um. Ministros do Supremo esperam retratação de Tarcísio após a escalada de discurso no 7 de setembro. César Feitosa e Marina Holanda foram conversar e diz assim que não foram feitos contatos após 24 horas da fala do Tarcísio com os ministros, porém, 2 ministros do Supremo falaram sob reserva que somente interlocutores de Tarcísio procuraram o tribunal para expor a situação do governador. Ele mesmo não foi, mas a turma foi lá botar panos quentes. A avaliação de 3 ministros ouvidos pela Folha é que o discurso de Tarcísio foi calculado, propositalmente radicalizado. Esse grupo entende que o governador decidiu escalar a crise com o Supremo por causa do retorno político que pode ter com a nova postura. Eu acho que, em nome do Estado Democrático de Direito e colocar as coisas de forma bem clara e cristalinas, as pessoas deveriam pressionar o governador. Pegar, por exemplo, o Twitter do ministro Gilmar Mendes, que fala que não tem chance nenhuma de perdão, de anistia, de indulto, nem nada. Perguntar o que o Tarcísio acha, perguntar se ele reitera que é uma tirania, que é uma ditadura. Ele vai ter que, se ele se reposicionar, ele vai ganhar ainda mais pontos com a direita bolsonarista. Se ele não reforçar, aí vai ficar parecendo que é cálculo político, né? Eu acho que Bolsonaro jamais se furtaria a dar sua opinião nesse caso. 2 outros ministros afirmaram que discurso Tarcísio, o movimento político, desabafa, mas para eles, o governador não irá implodir suas relações com o Supremo. Apesar de um estremecimento pontual. Um aliado de Tarcísio disse sob reserva que o político ficou desconfortável com a repercussão negativa de sua fala e que não seria do feitio dele fazer críticas de forma tão incisiva. Outro afirma que o governador deveria mesmo ter subido um pouco mais o tom em meio ao julgamento de seu padrinho político, mas não precisava ser tanto. Apesar disso, eles negam que Tarcísio tenha cometido erros. Dizem que era preciso se posicionar politicamente, sobretudo diante de uma plateia de apoiadores. Eu acho que cabe à imprensa brasileira apertar. Saber se mantém ou não, e se reforça, inclusive, Perguntar do caso do talha-ferro, falar. Se for algo verdadeiro do coração, vai dobrar a meta. E segue dobrando a meta. Vai ganhar pontos. Vai ser bom.